nesse nosso programa de hoje, a Assembleia convida você, telespectador, está convidado juntamente comigo para conversar com um dos maiores mitos da noite paulistana no setor de entretenimento. Filha do maior mito da história da música brasileira. Estamos falando deste mito Antônio Gonçalves Sobral. Já sabe quem é? Daqui a pouco você vai saber. Antônio Gonçalves Sobral, nascido em 21 de junho de 1919, falecido, lamentavelmente, em 1998 de parada cardíaca. Começou como engraxate, lutou contra a fome, depois teve que lutar boxe, teve um cartel de fazer inveja a Éder Joffre. Aliás, lutou contra Éder Joffre e aguentou até o 7º round. Vendeu 78 milhões de discos ao longo da sua história. Só foi superado pelo mito Elvis Presley. Quem é Antônio Gonçalves Sobral? Nada mais, nada menos do que o grande mito, o eterno Nelson Gonçalves. Para falar sobre ele, ninguém melhor do que outro mito, sua filha, a cantora, atriz, empresária Lília Gonçalves. Tudo bem, Lília? Tudo ótimo, que honra estar aqui na TV Assembleia e sendo entrevistada pelo deputado Fernando Capês. Uma grande honra. Lília, o que você conta dessa tua... Você tem, na verdade, você é um arquivo detalhado da vida do Nelson Gonçalves. Você é a filha do Nelson Gonçalves. Me conta um pouquinho da sua vida como filha. Quer dizer, a sua mãe trabalhou no Catetinho com o presidente Juscelino Kubitschek. Como é que foi isso, Liliana? Pois é. Fala para nós olhando ali. O Nelson Gonçalves, todos nós sabemos, é um grande mito, o maior cantor do Brasil. E cada dia que quanto mais você ouve Nelson Gonçalves, mais você quer ouvir. E por coincidência maravilhosa, no dia 21 de junho agora, o Nelson completaria 90 anos de vida. E o Nelson era um artista requisitado no Brasil e no mundo inteiro. Então, ele não foi um pai presente para nenhum dos filhos, dos 9 filhos dele. Ele tem 9 filhos, o Nelson Gonçalves. E a minha mãe foi uma apaixonada, loucamente apaixonada pelo Nelson. E eu fui fruto dessa grande paixão. E a minha mãe acabou até se tornando uma alcoólatra de tanta ausência do Nelson e veio até a falecer por esse motivo. Que coisa, foi, hein? Verdade. Agora, ela é uma mulher muito batalhadora. Vamos falar um pouco da sua mãe. Por trás de todo grande homem, sempre há uma grande mulher. No caso do seu pai, ao lado de um grande homem, sempre tinha uma grande mulher. A sua mãe começou como cozinheira no Catetinho ali, com o presidente Juscelino Kubitschek, você auxilia. Como é que é isso? Conta um pouco pra gente. Nós fomos na verdade assim, minha mãe pegou os 9 filhos dela e foi para Brasília, na construção de Brasília. Chegamos lá de Pau de Arara, como candangos, e começamos a trabalhar na construção de Brasília. Vocês moravam onde? Você nasceu aonde, Lília? Eu nasci numa cidade chamada Garapuava, Minas Gerais. E aí vocês saíram de Minas Gerais, você foi com que idade para Brasília? Menininha? Pequenininha. Bom, 3, 4 anos por aí. Nossa, que gracinha. Verdade. E aí, minha mãe começou a vender bolinhos mineiros no meio da rua de Brasília, que era o Núcleo Bandeirantes, Cidade Livre, antigamente. E um dos políticos famosos da época passou por aquela banquinha, viu aqueles quitutes mineiros que ela fazia e levou para o Juscelino, que o Juscelino era mineiro, estava morrendo de vontade de comer comida mineira, e ele colocou num daqueles saquinhos de padaria mesmo e levou para o presidente. E o presidente adorou os quitutes mineiros, falou, chama essa cozinheira para fazer uma comida mineira para mim. E ele chamou minha mãe no Catetinho, e minha mãe começou fazendo a galinha caipira, galinha com quiabo, os bolinhos de arroz que ele gostava, e ela ficou trabalhando com o Juscelino até ele passar para o palácio. Quer dizer, olha só, Lília, eu, 21 anos, membro do Ministério Público, deputado estadual, nunca entrei no Palácio do Planalto. E você já pequenininha já entrou ali no E foi muito no engraçado, palácio, demais.
Que coisa. E o que você me conta dessa relação sua diária dentro do palácio? O Juscelino chegou a observar você, chegou a elogiar você para sua mãe? Muito, muito. Como é que era o Juscelino Na verdade, minha mãe me levava junto, porque ela tinha muitos filhos, e eu era a mais espertinha de todas, e eu ficava com ela ali perto da cozinha, e quando chegava alguma autoridade, eu escondia, porque ninguém podia me ver ali. Mas um dia o Juscelino me pegou. Falou, quem é essa menininha? Ai, que coisa mais linda, e não sei o quê. E ele tinha 2 filhas. E as filhas estavam muito ausentes dele. Por quê? Porque ele estava construindo Brasília, naquela loucura toda. E o Juscelino me pegava no colo. Diz que a partir desse momento eu passei a ser praticamente parceira do Juscelino ali. Ele almoçava comigo no colo, qualquer autoridade que ele recebesse, no Catetinho, não chegou a ser no Palácio, foi no Catetinho, no Palácio Provisório de Brasília. E ele chegava e falava, nossa, essa menina tem um futuro brilhante, ela é diferente, ela tem um carisma, olha, você não me perca de vista, onde eu estiver, quando você crescer, você me procura, porque você vai ser uma pessoa importante. Então, ele Isso marcou minha vida. E o Juscelino, uma pessoa simples no dia a Demais. dia. Simples, maravilhoso, abraçava minha mãe, abraçava todos os cozinheiros, todas as pessoas que trabalhavam lá. Ele chegava com as botas sujas de barro, do barro de Brasília, os funcionários limpavam, ele dele mesmo, não, deixa comigo. Era uma simplicidade, andava em Brasília a pé por todos os lados, por todas as obras que existiam lá. Juscelino era uma pessoa, realmente era um mineiro, né? Mineiro é aquela simplicidade. E você é uma grande mineira. Eu sou mineira. Como, aliás, se você me permite, a minha mãe, que é do Triângulo Mineiro. Agora, Lilian, você lá em Brasília, então, menininha de tudo, como é que foi? Você estudou em Brasília, frequentou o colégio de Brasília naquela época, como é que foi esse início da tua infância e qual era a relação sua com o seu pai, Nelson Gonçalves? Você ouvia muito? Minha infância foi bastante complicada e muito traumática. Para dizer a verdade, não me lembro da minha infância. O único pedaço bom da minha infância foi essa época que a minha mãe trabalhava num Catetinho junto com o Juscelino. Depois que o Juscelino passou para o Palácio, nós passamos a sermos cidadãos comuns, foi muito difícil e muito complicada realmente. Minha relação com o Nelson era muito pequena, porque ele vivia viajando. Todo pai artista é ausente, toda mãe artista é ausente, porque hoje ele está aqui, amanhã está lá nos Estados Unidos, amanhã está em outro lugar. Você ficou morando em Brasília com a sua mãe, ali você passou a sua infância, e o seu pai, com a sua carreira de astro, Nelson Gonçalves, circulando por todo esse país. Todo o universo, né? E você teve, então, uma infância pobre, não é? Sua mãe cozinheira e difícil. E como é que você fazia para ajudar a sua mãe a... Trabalhava muito. Desde que idade você começou a pegar duro no trabalho? Muito pequena. Por incrível que pareça, com 7, 8 anos de idade eu já tinha trabalho, já era babá. Eu também, como o Nelson, fui vendedora de jornal, engraxate, babá. E quando eu peguei garçonete, cozinheira, fiz de tudo. Com 14 anos de idade eu falei, essa não é a minha vida. Não é isso que eu quero para mim, eu vou embora. Saí daquele mundo da minha mãe, dos filhos, daquela pobreza, daquela loucura toda, das bebidas, e fui para uma rodoviária de Brasília, e nessa rodoviária de Brasília peguei um ônibus, olhei todos os lugares, falei, esse nome São Paulo é um nome de santo, esse santo vai me ajudar. Eu entrei no ônibus com 14 anos de idade, vim parar em São Paulo. Espera um pouquinho, você estava em Brasília. Estava em Brasília. Com a sua mãe. E dando duro, trabalhando, lutando pela tua própria sobrevivência. Aí você, com 14 anos, foi até a rodoviária e tomou um ônibus, escolheu o destino e veio para São Paulo? Eu entrei na rodoviária sem destino e rodei todos os guichês e li ali, São Paulo. Falei, isso é nome de santo, acho que esse São Paulo vai me ajudar e eu vou para São Paulo. E vim parar aqui, sem lenço, sem documento, sem profissão, sem amigos, sem parentes, sem aderentes, sem nada, com uma única certeza. A certeza que eu ia trabalhar muito, ser muito séria, muito honesta e vencer à custa do meu próprio trabalho, e foi o que aconteceu. Você chega aqui em São Paulo, na rodoviária, era ainda a rodoviária aquela com teto colorido de acrílico, né? Não, aquele teto não tinha não, era aquele espaço, aquela rodoviária ali. Milhares de pessoas transeuntes passando, o ônibus chegando, e gente, eu ali parada, com uma sacolinha na mão, uma única muda de roupa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí fui andando e
direcionada por Deus, graças a Deus, eu fui parar na Avenida Rio Branco. E na Avenida Rio Branco eu encontrei uma lanchonete chamada Sopa Carioca, e ali eu vi várias meninas trabalhando como garçonete ali. Falei, isso eu sei fazer, vou entrar e vou pedir emprego. Entrei e pedi emprego naquela lanchonete, que chamava Sopa Carioca, que chama ainda Sopa Carioca, e lá eu comecei a lavar copo, lavar prato, lavar isso, lavar aquilo, e em pouco tempo eu virei uma ótima garçonete e fiquei ali, não tinha nem onde morar. Eu comecei a trabalhar primeiro antes de arrumar alguma coisa para morar. No final da noite eu fui procurar algum lugar para morar e fui parar na Rua Jaguaribe, num pensionato, que aí tem uma longa história também. Que engraçado, eu me lembro me contando um outro grande amigo meu, o professor Edivaldo Alves da Silva, da FMUD, que quando chegou também de Ribeirão Preto aqui, procurando, foi trabalhar como faxineiro num bar. E você contando que começou como garçonete, essa tua grande trajetória também, que coragem. E nisso você não falava com seu pai, que chegou a entrar em contato? Não, nada. Sozinha no mundo, sozinha lutando. No mundo. E eu já sabia, aos 14 anos, que o maior cantor do Brasil era meu pai. Mas eu não quis chegar em São Paulo e falar isso. Então eu escondi isso ao máximo. Eu queria fazer a minha vida sem estar vinculada com o grande cantor Nelson Gonçalves. Aí eu comecei a trabalhar de garçonete, depois passei para outros lugares, trabalhei em vários drives como garçonete. Depois montei o meu primeiro barzinho, pequenininho, ali na Rua Jaguaribe mesmo, por coincidência. Desse barzinho pequenininho, vendi esse pequeno, comprei um maiorzinho, que chamava Toca da Angélica, na Avenida Angélica. Depois dessa toca, ele conhece, o Sorazinho conhece. Depois da Toca da Angélica, eu vendi a toca para meu compadre, comprei o Birosca, que era uma casinha maior, e fui lá no Birosca, meu grande sucesso. Por quê? Porque o Birosca estava ao lado da gravadora RCA. Então ali virou Birosca, Casa dos Artistas, e os artistas todos começaram a frequentar ali a Rua Canuto Duval. Você certamente deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar, naquele filme que fez grande sucesso, com Will Smith, Em Busca da Felicidade, que é aquele pai com o filho, só ele e o filho, dormindo no banheiro da rodoviária, para tentar criar e educar o seu filho, e depois se constituiu numa das maiores personalidades do mercado financeiro dos Estados Unidos da América. Nós estamos falando aqui de uma história de uma brasileira, nascida numa pequena cidade no estado de Minas Gerais, filha do maior mito da história da música brasileira, de um homem que vendeu 78 milhões de cópias, Nelson Gonçalves, que só perde para o Elvis Presley, e uma moça que aos 14 anos veio com a cara e com a coragem trabalhar entre homens, trabalhar de garçonete, lutar e se constituir hoje num grande exemplo, numa grande empresária. Que satisfação! Certamente ela não tinha a presença física do pai, mas herdou a garra e tinha o exemplo de um grande vencedor. Lília, e aí então você foi adiante e montou o seu primeiro estabelecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua primeira casa. Pois é. Como é que foi isso? O primeiro negocinho, aquele frio na barriga, aquela sensação. Como é que foi o primeiro investimento? Pegar suas economias e montar esse primeiro negócio. Foi um espetáculo, assim, maravilhoso. Foi coisa de Deus, tudo guiado por Deus, eu acho. Aí eu saí desse lugar que eu estava trabalhando como garçonete e falei, gente, eu acho que se eu fiz desse lugar que não tinha ninguém, nada, um grande sucesso, eu posso fazer alguma coisa para mim. Isso eu tinha 16 anos de idade. E eu comprei meu primeiro barzinho na Rua Jaguaribe, em 76 prestações, de quase, por exemplo, R$100 a cada prestação no dinheiro de hoje. E falei para o dono do bar, o senhor fique despreocupado que eu vou te pagar rigorosamente, eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas eu vou te comprar esse bar e vou pagar. E ele queria sair do bar, me vendeu o barzinho da Rua Jaguaribe. E ali eu fazia tudo. Eu trabalhava 20 horas por dia, acordava cedo, fazia os pães de queijo, o café com leite, o cafezinho. Era um barzinho mesmo, de pãozinho de queijo, pão com manteiga e café com leite. Depois eu falei, só durante o dia é muito pouco, acho que eu vou botar umas cervejinhas, vou colocar uma maquininha de música e vou trabalhar até mais tarde. E esse bar começou a trabalhar até mais tarde, eu fui virando as noites e virou durante o dia e durante a noite. Foi um grande sucesso.
na Rua Jaguaribe, número 90. Você ficou quanto tempo lá com esse bar? Lá eu fiquei 1 ano e pouco, mas porque ele ficou pequeno demais, porque ele era pequenininho, desse tamanhozinho. Aí eu comprei, vendi esse, comprei um outro na Avenida Agora, Angélica. Um conselho para tantos que estão vendo você e te admiram, quer dizer, esse negócio que você começou só deu certo por causa da sua presença permanente, lógico. acreditando no negócio. Muita garra, muita gana, muita vontade de vencer, muita vontade de mostrar que eu era capaz sozinha, sem nomes. Sem usar o nome do... Sem usar o nome do pai. Sem usar o nome. Isso é uma coisa que a Maria Adelaide sempre fala, Lília, ir lá, é fantástico isso em você. Bom, aí você, depois de 1 ano e meio, você saiu deste seu primeiro negócio, um pequeno grande negócio, acabou se tornando, e aí você então foi para... Qual que aí a Birosca? Não, aí eu vendi essa, comprei a Toca da Angélica. A Toca da Angélica foi um fenômeno. Quem que conhece aqui a Toca da Angélica? Estão falando, né? Era ali ele conhece. Bota o foco nele aqui. Aqui não tem mistério, viu? Todos conhecem. Vem comigo, garotinho. Aqui comigo, você. Na câmera. A câmera. Bota a câmera aqui comigo, querido. Soró. Isso. Bota o Soró aqui no ar aqui, pra gente ver. Aqui não tem. Nossa. Vem aqui, vem até aqui. Toca da Angélica. Toca da Angélica, é grande, Soró. Parabéns, Obrigada, Toca da Angélica. querido. Toquei muito cavaquinho ali. Cavaquinho, na Toca da Angélica. Você tá vendo? Quer dizer, não tinha nada programado. Quer dizer, é um sucesso, ela veio aqui, a Lilian, Isso em para 1971. vir aqui na Assembleia. Da entrada até aqui, abordada constantemente, sendo reconhecida. É uma personalidade, porque ela é um exemplo. Sabe, você notou uma coisa? Ela fala tudo que ela fala com muita paixão, não sei se você percebeu. Tudo à mão de Deus, é Deus. Essa fé inabalável que tem dado a ela todo esse combustível. Que bonito ter uma pessoa assim, que exemplo que nós estamos tendo aí. E a Assembleia está tendo a oportunidade de mostrar para todos aqueles que estão assistindo a esse programa. Lilian, aí você explodiu como empresária. Aí veio, na Toca já veio um grande sucesso, porque eu lancei uma série de coisas que na noite não existia. E depois a Toca ficou pequena também, e aí eu vendi a Toca e comprei aquele ponto do Birosca. Num lugar ermo, num bairro absolutamente não comercial, não tinha nada na redondeza. Todos aqueles comércios que existem hoje no bairro da Santa Cecília foi depois do Birosca. Foi trazido pelo Birosca. Nós estamos falando ali onde tem a Santa Casa. Na Santa Casa, Rua Canuto Duval. Eu fui ao local, eu não acreditei. Antes da Lilian chegar, era uma região abandonada, sem investimento, triste e até com criminalidade. Bastante. Conta um pouco como é que está essa rua e dos seus projetos lá. O que é essa rua? Tem só a Birosca? Quais os outros estabelecimentos tem por ali? Essa rua hoje é uma rua visitada por 50 mil pessoas por mês. Nossa. Todos Quanto? os meses. 50 mil pessoas. Você está falando o estádio do Pacaembu lotado por mês? Lotado por mês, todo mês. Contado, porque como é computador, todos os meses computa 50, 55 mil pessoas passam pelos caixas da Rede Birosca, vindo de todos os lugares, que é importante, vem de todo lugar do Brasil. O Brasil inteiro sabe que o Birosca existe. E o mundo também, eu recebo franceses, portugueses, japoneses, espanhóis, de todos os lugares do mundo, nós temos clientes lá. Então, Birosca é aquele que fica na esquina, na né? esquina. A Canuto Duval com a... Exatamente, o Birosca, e depois em seguida tem o Espetinho Cerveja e Companhia, mais na frente tem o Bar do Nelson Gonçalves. O Espetinho Cerveja e Companhia, eu sei que é frequentado por muitos alunos meus. Muitos estudantes. Nossa. Estudantes de Direito ali, principalmente. Muitos. Depois você tem o Bar do Nelson. O Bar do Nelson, depois do Bar do Nelson agora vem o Siga La Vaca, que é uma casa maravilhosa, que era os bastidores antes, Sorozinho também conhece, todos conhecem, é impressionante. São Paulo, acho que 90% da população já passou pela Rua Canuto Duval. E agora tem o Frango com Tudo dentro, que fechou praticamente o quarteirão, com várias casas, vários estilos e vários estilos também de frequentadores. Gente, ela veio para cá com 14 anos, sem o pai, sem a mãe, filha do maior mito da música, Nelson Gonçalves, trabalhou de garçonete num bar da Avenida Rio Branco, até juntar o seu dinheirinho para ter o primeiro estabelecimento. De 1 ano e meio foi para um bar maior e hoje existe uma rua inteira no bairro da Santa Cecília com os estabelecimentos da Lilian Gonçalves. 50 mil pessoas por mês recolhendo ICMS, tributos, dando emprego a tanta gente.
400 pessoas, E deputado. dá muito trabalho ter esses bares? Como é que você faz lá? Como é que você faz? De- Vai toda noite você está lá? Toda noite. Você Sagrado, todas as noites eu abro, eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Quer dizer, Todos os dias da vida. Se você não gostasse do que você faz, seria chato, porque você tem que estar toda noite lá, porque você Não, ama, mas eu né? adoro. Eu sempre amei tudo que eu fiz. E qualquer tipo de trabalho você tem que fazer com muito amor, com muita paixão, muita dedicação. Com certeza o amor te leva... Agora, vamos falar um pouco desse bar do Nelson, porque, inclusive, vai ser feita uma sessão solene na Assembleia Legislativa. E eu, o deputado que está à frente disso, mas, na verdade, foi apenas um instrumento, porque todos os deputados queriam fazer, e eu considero, Lilian, como uma sessão solene de autoria de todos os 94 deputados desta casa. Todos são fãs do Nelson. Verdade. E são seus fãs, fãs da sua trajetória, do Verdade. teu exemplo de vida. E vai ser feita uma sessão solene, tributo à memória de Nelson Gonçalves, vai ser maravilhoso. Então você pode falar um pouco do Bar do Nelson. Qual foi a ideia do Bar do Nelson? O que tem lá que lembra a figura maravilhosa e inesquecível do seu pai? Demais. Primeiro eu quero agradecer de todo o meu coração, toda a nossa família, todo mundo está numa felicidade imensa de saber que o Nelson Gonçalves vai ser homenageado aqui na Assembleia, uma sessão solene, importante. Com certeza nós vamos ter aqui as pessoas mais importantes do cenário artístico e da imprensa e do esporte e de todos os setores, porque todos, eu já comecei a comentar e eles abraçaram, uma coisa impressionante. E eu estou numa felicidade que você não tem noção, porque o maior medo do Nelson Gonçalves era ser esquecido. E ele estava sendo esquecido. E através desse trabalho do deputado Fernando Capês, nós vamos fazer a maior homenagem, talvez a homenagem que ele gostaria de ter recebido em vida. Mas nós vamos fazer agora, dia 15, aqui na Assembleia. Olha, Lilian, na verdade, é a sua família que está homenageando o Poder Legislativo de São Paulo, dando a oportunidade para a Assembleia de fazer esse evento. Nesse dia, que será, na verdade, nessa noite, vai ser dia 15 de junho. 15 de junho, 7 horas da noite, no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos trazer aqui o Silvio Santos, uma série de artistas, vamos mostrar momentos da vida do Nelson Gonçalves. E como a Assembleia é a casa do povo, você que está nos assistindo já é nosso convidado para vir aqui, sentar no plenário e assistir a esta homenagem, que nós vamos mostrar trechos, fotos, documentários, vamos ouvir músicas, os grandes sucessos do Nelson Gonçalves, que compôs 2.000 músicas. Gravou 2.740 músicas. Quantas? 2.740 músicas. Então nós vamos ouvir tudo isso, então, nessa sessão solene. E por isso que essa grande empresária, atriz, cantora, que revolucionou a Noite Paulistana, que é conhecida como a melhor do país, uma das melhores do mundo, foi revolucionada por vários personagens, dentre eles a empresária Lília Gonçalves. O Bar do Nelson, Lília, quem quer ir lá vai encontrar o quê? O Bar do Nelson é um bar romântico, é o Bar do Boêmio, onde tem a melhor música popular brasileira. Temos lá 2 momentos na noite, que é o Momento Nelson Gonçalves, interpretada pelo cantor Paulo Rodrigues. É um bar e restaurante da melhor qualidade. E o Bar do Nelson é um templo, é uma casa do Nelson. Eu convido todos... Os fãs do Nelson, então, que não são poucos, são tem ali demais. Na Rua Canuto Duval mesmo, ali na Rua Canuto Duval, 87. E é um bar que todos vocês devem conhecer. Agora me responde uma coisa, como é que está o projeto teu da Calçada da Fama que você vai fazer? A prefeitura está ajudando? Como é que está isso? Olha, a Calçada da Fama é um dos projetos mais importantes para a cidade de São Paulo. Um dos mais bonitos. O prefeito de São Paulo gosta muito desse projeto. O nosso governador José Serra, é apaixonado por ele. Toda vez que me encontra, pergunta por ele. Mas, infelizmente, ele está parado num órgão chamado CET. Está lá, parado, não tem jeito. Hoje eu falei com uma pessoa da prefeitura e eles vão acionar a CET para dar uma resposta
ou sim ou não, para a gente começar a grande obra, a mais esperada de São Paulo. Eu encontro todos os dias com milhares de pessoas e todos eles têm a mesma pergunta. Lília, a Calçada da Fama? Lília, a Calçada da Fama, que já deveria estar pronta, mas infelizmente, por conta do CT, mas nós vamos, olha, estamos... O prefeito Gilberto Kassab, que está fazendo uma grande gestão, foi aí reconduzido com ampla aprovação popular. Tem aí nessa área 2 grandes secretários, né? O secretário André Matarazzo, que está fazendo um trabalho espetacular, principalmente de moralização das subprefeituras, e o secretário, meu amigo particular, meu colega Alexandre de Moraes, que é o secretário municipal de transportes, que é um grande constitucionalista. Eu tenho certeza que esses secretários e o prefeito Kassab serão sensíveis para a implementação, porque o projeto Calçada da Fama é um projeto para São Paulo, para o Brasil. Isso vai reduzir, vai atrair investimentos para o local, vai valorizar, não é? Grandes investimentos. A Calçada da Fama de Hollywood é o maior bem que Hollywood tem. Hoje eles recebem 420 milhões de visitantes por ano, milhões, 420 milhões de pessoas pegam avião de todas as cidades dos lugares do mundo e vão em Hollywood ver a Calçada da Fama. E o mesmo poderá acontecer no bairro, que era antigamente sinônimo de pobre, feio, violento, etc., o Santa Cecília. E até o jornal Estado de São Paulo, quando o César Job estava lá, ele colocou: Santa Cecília, a partir do momento da Calçada da Fama, será sinônimo de glamour. Santa Cecília, o bairro de Santa Cecília, que era sinônimo de pobreza, de feiura, de escuridão, de violência, poderá virar um sinônimo de glamour a partir da Calçada da Fama. Você que, menininha ainda, foi a uma rodoviária e tomou um ônibus para São Paulo, inspirada no nome do santo, aqui em São Paulo foi procurar uma santa também para se instalar, que é a Santa Cecília. Então, por isso que você fala tanto de Deus, né? Daí, muita coincidência. Talvez o teu sucesso decorra de toda essa fé. Verdade. Agora, veja só, no Brasil a gente precisa ter exemplos. A classe política, classe a qual eu pertenço hoje, pertenço com muito orgulho, mas a classe política hoje está desprestigiada. E nós precisamos melhorar essa política e precisamos de grandes exemplos. Você, Lília, é um exemplo para quem está nos assistindo. Obrigada. De superação de obstáculos, de fazer da adversidade um trampolim para alavancar o teu próprio sucesso. A tua vida em si, a tua fé, a tua vida é um exemplo. Então eu te pergunto, você nunca teve ideia de escrever uma autobiografia, de escrever isso tudo? Sim. Nunca ninguém te aconselhou? Eu tenho certeza que você vai me responder isso daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo. Até daqui a pouco. Voltamos com a Assembleia Convida, recebendo nesta data a figura, a personalidade, a atriz, a cantora, a empresária, que veio para São Paulo com 14 anos e uma muda de roupa, que começou trabalhando como garçonete num pequeno bar na Avenida Rio Branco e se transformou numa das maiores empresárias do ramo de entretenimento, que fazem da noite paulistana a melhor do país. Estou falando da empresária Lília Gonçalves, é com ela que nós estamos conversando, filha do cantor, o maior mito da história da música brasileira, Nelson Gonçalves, que gravou mais de 2.700 músicas e vendeu 78 milhões de cópias, somente sendo superado por Elvis Presley. E eu perguntava para a Lília, alguém que é filha de Nelson Gonçalves, que foi pega no colo, no catetinho, pelo presidente Juscelino Kubitschek, já que a mãe dela era cozinheira do presidente, que resolveu tentar a própria vida tomando um ônibus numa rodoviária de Brasília e descendo aqui em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, para se transformar nesse grande mito que é
E eu perguntava para ela, Lilian, ninguém te aconselhou a escrever uma autobiografia? Escrevi. Escrevi Me conta, então. uma autobiografia chamada Vida Brilhando em Neon, e que foi editada pela editora Record, e foi um best-seller, verdadeiramente, e que atualmente a Globo é dona desse livro, dessa história, porque eles compraram e usaram para fazer a minissérie JK. Então eu fui a segunda parte da minissérie JK, da história do Juscelino Kubitschek, escrita pela Maria Adelaide Amaral. Espera um pouquinho. A Maria Adelaide Amaral, sua amiga, escreveu a minissérie para Globo JK. JK. E a minissérie teve trechos inspirados na sua autobiografia? Sim, sim. A minha vida toda foi revelada na minissérie JK. E o personagem chamava Lilian Gonçalves mesmo, e foi vivida pela Mariana Ximenes. A minha história está na minissérie JK inteirinha. Toda junto com a do Juscelino Kubitschek. Foi o Jô Soares que te aconselhou a fazer essa biografia? O Jô, eu fui no programa do Jô, e o Jô achou tão interessante a minha vida, achou tão bacana. Por que você não escreve um livro? Eu falei, já está escrito. Não tinha nenhuma linha escrita. E aí, cheguei em casa e comecei a escrever, correndo, escrevi rapidamente, rascunhei. Depois a Marisa Raja Gabalha me ajudou a terminar, foi a minha ghostwriter, né? E aí levei para a editora, aliás, foi uma briga de editoras, uma disputa danada, e a editora Record lançou, foi um grande best-seller, vendeu muitos livros, acho que 9, 12 edições, mais ou menos assim. E continua editando? Continuo editando, e agora escrevi o segundo, que é 500 dicas para novos empresários, e estou escrevendo o terceiro, que é Lilian Gonçalves Conta Tudo. Tudo! Olha aí, hein? Perigo. Vai sair um livro denúncia, ela conta tudo. Esse é o perigo. Agora, essa sua autobiografia não está concluída, está longe de ser concluída e certamente virão ainda muitos capítulos muito bonitos aí para completar esse teu livro. Mas eu te pergunto, fala um pouco da Lilian, atriz. A Lilian, quando eu vim para São Paulo, eu vim com a vontade de me tornar uma atriz. E consegui fazer algumas coisas na televisão. Mas a televisão tinha um tal de teste do sofá, que eu não aceitei fazer esse teste do sofá. Teste do sofá? Do sofá. O que é Todas isso? as atrizes tinham que passar pelo sofá do Walter Avancini ou de qualquer outro diretor que tivesse na cabeça. E quando eu fui fazer esse teste na antiga Tupi, o teste era tirar a roupa inteira e ficar à vontade para o diretor fazer o que quisesse com você. E eu não aceitei fazer esse teste. Então, eu não fui aceita também para fazer a novela. E todos os testes que eu ia fazer, que tinham testes do sofá, eu não aceitei e nunca vou aceitar. Então, quase todas as atrizes que estão aí na televisão brasileira passou por esse teste. Eu não passei. Você já percebeu que não tem em cima do muro? Não, ela fala mesmo. Não fiz nenhuma concessão para estar onde eu estou hoje. Não aceitei nenhum favor de ninguém. Nunca pedi um centavo emprestado a senhor ninguém, nem de banco. Então, muito menos do setor público, muito menos. Tudo que eu tenho foi à custa do meu próprio trabalho, por isso posso falar, não devo nada a senhor ninguém. Nem a justiça, nem a polícia, nem os impostos e nada. Então eu estou aqui e sempre estive de cara muito limpa e de cabeça muito erguida. Mas com o teu talento, a tua inteligência, o teu carisma, quem conhece a Lilian mais de perto, sabe, recentemente eu fiz o lançamento de um livro e quando chega a Lilian, é impressionante, tem um magnetismo, um carisma. Então, realmente, não foi difícil que você, mesmo sem ter que se submeter a esse tipo de coisa, conseguisse o teu sucesso como atriz. Você chegou a fazer, pelo teu talento, uma minissérie, uma novela? Como é? Fiz uma pequena participação numa novela e fiz 8 filmes. Qual novela? As Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas do Senhor Reitor. Me conta, de quando que é essa novela? Muitos anos. Sabe por que eu pergunto? Eu tenho um hobby. Eu fico decorando a data das novelas e o tema. Então, por exemplo, eu sei que a novela O Astro
começou em 5 de dezembro de 77. Depois veio a Dancing Days. Nós tivemos a Dona Xepa em 77. Antes disso, a Escravizaura. Então eu gosto de memorizar as novelas. Eu vou procurar nos meus arquivos as novelas Pupilas do Senhor Reitor. Mas foi uma pequena participação. E que belas pupilas. E aí, depois eu fiz muitos filmes nacionais, entre eles o Joelma, 23º Andar, aquela grande tragédia que aconteceu em São Paulo. Fevereiro de 74. De 74, exatamente. E fiz outros filmes, o Rei da Boca, De Noite, o Ronda O Rei da da Cidade. Boca é com o Nuno Delmaio ou Tarcísio Meira? Ou não com nenhum deles? Não, nenhum deles. É outros atores. São outros atores. Mas um filme De Noite, o Ronda da Cidade, foi maravilhoso, musical, bonito. Eu fiz uma jornalista no cinema, tudo. Depois eu fui cantora. Gravei 6 discos. 6 discos? Passei por 2 gravadoras bárbaras, vendi Filha bastante. De peixe, peixinha é. Cantei bastante. Mas um dia eu tive que decidir, ou ser cantora, escritora, atriz, ou ser a empresária. Aí eu decidi ser a empresária, porque a sensibilidade da cantora não combinava com a brutalidade da empresária. Porque a empresária tem que ser uma pessoa decidida, rápida, trabalhar dia e noite, sem parar, dedicar a sua vida, praticamente 100% da sua vida nos seus negócios. E eu estava dedicando 50 para um, 50 para o outro e não estava dando certo. Então eu resolvi largar tudo e dedicar 100% à empresária. Você tem projetos de voltar, eventualmente, a gravar uma música ou a lançar um livro? Vai ficar na carreira de empresária se dedicando. Aliás, já te consome muito tempo, né? Você 100%, dia e noite. E os projetos sociais, Lília? Você que é uma mulher linkada na sociedade, você ajuda muita gente. Gosto muito. Né? E ali ao redor da Santa Cecília, você é uma pessoa boa. Eu não tenho um meu, mas eu ajudo todos que vêm me procurar. Com certeza terá minha ajuda de todas as formas. Todos. Me fala um pouco desse... Você falou do Siga La Vaca, né? É uma churrascaria. Qual é a ideia? Você importou esse modelo da Argentina para poder fazer aqui na Canuto do Val? Eu trouxe o nome da Argentina. E aí eu fiz aqui em São Paulo uma versão mais bar, mais light. E é hoje um grande sucesso, talvez o meu maior sucesso comercial. O Siga La Vaca? O Siga La Vaca. Ele hoje é a casa número 1 da rede. E por que você concentrou as suas casas ali na Canuto do Val? Pela logística ser mais fácil, pela tua presença, por requisitarem a tua presença física e estarem uma do lado da outra? Exatamente. Já tive casas espalhadas por todos os bairros de São Paulo, Moema, Ponte Pequena, Pinheiros, Vila Madalena. Depois, numa certa época de planos, de mudanças de dinheiro e muitos planos econômicos, eu resolvi juntar tudo ali, na Canuto do Val. Por quê? Porque ali aquelas casas são sede própria, são todas minhas. Então ali eu não pago aluguel, nada. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou centralizar meus negócios aqui, é aqui que é meu lugar, e deu tudo certo. Foi a melhor coisa que eu fiz comercialmente. É o Bar do Nelson, você tem shows de música, cada um tem uma característica. Cada um tem uma característica. A Birosca, fala um pouco assim da característica de cada um desses estabelecimentos da Canuto do Val. Pois é, o Birosca é uma casa frequentada por todas as idades, todos os tipos de pessoas. É uma casa super alegre, com música ao vivo. Das 7 horas da noite, são 12 horas de música ao vivo, até 7 horas da manhã. E é uma casa muito movimentada, entra uma média de quase 1000 pessoas por noite lá. Muito bacana. O Espetinho é uma casa dedicada para jovens, porque os espetinhos são baratinhos, custam R$1, R$2, R$3. Então, os estudantes do Mackenzie, da Santa Casa, da USP, da FAAP, todos ali se na mesa, uma ali, conversinha, tal. Então, por isso que chama... Conversinha gostosa, né? Exato, Espetinho, Cerveja e Companhia. Então, esse é um público mesmo direcionado para estudante. É uma beleza aquela casa, entra 2.000 pessoas por noite. Nossa! 2.000, 2.400 pessoas por noite. Que beleza, não? Depois vem o Bar do Nelson, que é uma pessoa mais adulto, né? Uma casa já mais formada para um boêmio. O governador José Serra, ele vai muito, ele gosta muito, ele vai com o André Matarazzo, já foi
visita o bar do Nelson. Eu Eu também, viu? Eu vou muito lá, eu adoro lá, é uma delícia. Eu tive a honra de receber o governador do estado lá, foi Que beleza, fato histórico esse, muito não? fato histórico, verdadeiramente. E foi muito engraçado, muito gostoso, porque ele também se declarou um dos maiores fãs do Nelson Gonçalves. Então, Olha. também estou querendo trazer o governador aqui no dia 15, porque ele cantou todas as músicas do Nelson e ainda pediu para a primeira-dama, para a Mônica, a professorinha. Ele dedicou essa música a ele, cantou a música inteira. E ainda no final das contas falou assim, olha, eu vou pedir uma música para você, do seu pai, que você não sabe, nem o cantor sabe, eu sei. E verdadeiramente ele cantou um pedaço da música que nem eu nem o cantor sabia. Então ele sabe muito sobre Nelson Gonçalves, muito obrigada, adoro o nosso governador Serra. Beleza, então olha que sucesso as casas da Lília Gonçalves, prestigiadas pelo governador. E eu posso dizer, eu sempre que eu posso, eu dou uma passada, porque além de ser um entretenimento muito grande, a gente encontra a Lília, uma pessoa sempre de alto astral, de bem com a vida. Eu acho que esse é um fato que chama atenção em você. Você está sempre de bom humor. Opa! E você aceita as coisas que a vida te traz com muita naturalidade e bom humor. Eu nunca vi você reclamando da vida, reclamando do destino. Então isso que é importante. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, essa tua maneira de lidar com os problemas e fazer com que eles não sejam problemas, mas meras situações. Problemas Como é que é isso, Lília? foram feitos para serem resolvidos, né? Eu acho assim que as pessoas perdem muito tempo na sua vida reclamando. Reclamando, tem gente que reclama de tudo, reclama da hora que acorda, da hora que deita. Bobagem. Eu acho que nós temos que ir em frente, se tem algum problema, nós vamos resolvê-los e seguir a vida trabalhando, lutando, conquistando, sorrindo. O que um sorriso, o que uma cara boa, um sorriso não faz nessa vida, não é verdade? Olha só, ela não podia ficar chorando, meu pai, o Nelson Gonçalves não me dá atenção, eu estou sozinha, abandonada aqui. Não, ela diz, que orgulho que eu tenho do meu pai. Muito. Eu vou homenagear a memória do meu pai. O meu pai constituiu no exemplo, começou como engraxate, lutou boxe, até virar um mito da música. Eu vou seguir esse exemplo. Aceitou esse fato, tem orgulho desse fato, veio para São Paulo, lutou, está de parabéns. Agora, só uma coisa que eu não gostei, Lília. Quando você, justificadamente, pela tua beleza, você é uma mulher bonita, ganhou o título de Miss Brasília, a tua família te boicotou. O que é isso? Eu não gostei muito disso, não. Totalmente. Naquele tempo, o concurso de beleza não era muito bem visto no meio da família. Então, não era mesmo, era uma coisa assim horrível. A família virava alvo de chacote. As pessoas... Tinha preconceito, né? Preconceito. Falavam, nossa, sua filha saiu de maiô por aí, parará. E a minha mãe era radical mesmo. Então, ela fez um grande escarcéu, foi lá, tomou a faixa, jogou no chão, fez um escândalo. E essa parte... Essa cena toda foi retratada na minissérie JK. Um dia eu quero te presentear com o DVD da minissérie JK para você ver a importância que eu tive naquela minissérie. Foi muito, muito, muito bom. Muito bacana. Hein? Olha só, eleita Miss Brasil, Miss Brasília. Brasília. Capital 69. do estado, né? A mais importante, né? A Miss Capital. É. E depois com tanto atriz, empresária. Lília, que você... de tudo um pouco nessa vida. Agora, de tudo um pouco, mas você tem uma frase que te caracteriza. Você diz assim, olha só, eu sinto orgulho de ser filha do Nelson Gonçalves. Eu sinto orgulho de ter participado da convivência do presidente da República, eu, uma criancinha, menininha, ele me pegando no colo e dizendo, você vai ser uma grande menina. Eu tenho orgulho de ter tomado um ônibus e vindo aqui sem nada, e ter construído tudo que eu fiz nessas empresas. A Lília, tem orgulho de ter sido atriz, de ter sido cantora. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, lendo essa tua autobiografia, a coisa que você mais tem orgulho são os teus amigos. Fala um pouco disso. Qual a importância desses teus amigos na tua vida, na tua realização? As pessoas sempre falam, Lília, você tem um grande império. Eu falei, não, meu grande império são meus amigos. Esse é o meu maior orgulho. Porque eu construí... nessa longa estrada da vida,
amigos, mas amigos de verdade mesmo, pessoas que eu amo e que me amam bastante. Então, o meu maior império são meus amigos. E desses amigos, em nenhum momento eu quero precisar deles para nada. Eu quero ser amiga deles apenas. Eu sempre parti desse princípio. Eu acho que amigos você não compra, você adquire, você conquista, você conserva. Então, poucas pessoas, tem pessoas que têm muito dinheiro, são muito ricas em termos materiais, mas não tem amizade, não tem ninguém ao seu redor. Eu prefiro ter ao meu redor uma multidão de pessoas amigas e menos dinheiro. Olha lá, aqueles que apostam só no dinheiro, no acúmulo de bens materiais para a busca da felicidade. Olha aqui um exemplo de uma pessoa que venceu, que está realizada sob todos os prismas, financeiro inclusive, e diz: o importante na vida é você ter amigos, é fazer da alegria do outro a própria felicidade. Uma pessoa de fé. Você fala toda hora em Deus, em fé. Que importância teve para você a fé, a religião, essa tua crença, o teu amor em Deus, que se reflete no amor ao próximo? Como é que isso guiou a tua vida? Eu sempre penso que eu fui guiada por Deus, porque não é possível chegar aqui aos 14 anos, sem ler, sem documento, sem estudo nenhum, tinha o 3º ano primário, mal sabia escrever, e fazer tudo o que eu fiz, porque com 16 anos eu já tinha um comércio, com 18 anos, 19 anos eu já tinha uma casa, a casa que eu moro até hoje. Minha, comprada em suaves prestações, mas linda, maravilhosa. Sem herança, sem ajuda com o teu trabalho. Nada. Então, não pode ser outra coisa, tem que ser Deus guiando, porque o que uma menina de 14 anos tem na cabeça? O que uma pessoa de 19, 20 anos pode comprar um imóvel maravilhoso e pagar aquele imóvel e decorar? Até outro dia eu recebi o nosso secretário André Matarazzo e a esposa grande lá, André a Matarazzo, grande e a Sônia. E ela ficou o tempo inteiro elogiando a minha casa. Fiquei tão feliz, né? Porque ela é uma mulher chiquérrima, que é muito rica. E ela: nossa, sua casa é linda, Lília, sua casa é linda, sua casa é linda. Então, eu achei demais. E todos os dias eu chego na minha casa, deputado, e falo assim: eu amo a minha casa, eu adoro a minha casa. Deus, obrigada por você ter me dado essa casa, porque é a minha casa. Então, eu adoro as coisas que eu tenho, eu contemplo as coisas que eu tenho, porque foi conquistada à custa de muito, muito sacrifício. A gente não costuma dizer, tem que acreditar. As pessoas que acreditam acabam vencendo. É importante ter essa fé. Fé em si próprio, fé de que as coisas vão acontecer, fé em Deus, numa religião. Isso aí ela está dizendo foi o que guiou a Lília Gonçalves por toda essa trajetória maravilhosa, iluminada. Fé, persistência, dele, né? Você tem aí a história, por exemplo, do Abraham Lincoln, que fracassou em 50 oportunidades que ele teve na vida e se tornou um dos maiores estadistas do mundo, aos 60 anos de idade, né? Ele foi candidato várias vezes, perdeu todas as candidaturas. Ele montou uma empresa, perdeu a empresa. Ele conseguiu ficar noivo de uma menina, morreu a noiva. Então, mesmo assim, ele não desistiu e se candidatou a presidente dos Estados Unidos e foi um dos mais eleitos e um dos mais importantes estadistas. Então, a persistência também é tudo na vida. Vamos persistir. Só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre acaba vencendo, até mesmo na vaga do que desistiu. Agora, Lília, uma pergunta de alta indagação filosófica. Lília, o destino já está traçado por Deus passo a passo? Ou somos nós que fazemos o nosso caminho? E aí, Lília? Tem pessoas que falam que está escrito, parece que está escrito, que a sua vida está escrita, mas você tem que colaborar com ela, tem que ajudar que as coisas aconteçam, você não pode sentar e esperar que venha acontecer, você tem que colaborar e fazer com que as coisas boas aconteçam para você. Eu tirei das minhas tristezas, dos meus problemas, da minha infância, de todas as dores, eu tirei isso de letra e falei, quer saber? Tristeza não dá ibope. Eu vou trabalhar e vou lutar e vou mostrar para essas pessoas que eu não era isso que eles podiam imaginar, só porque eu fui candidata a Miss
Então a minha família achava que eu era qualquer coisa, menos gente boa. Então eu mostrei para eles que eu fui a melhor da família toda. Eu acho que nós temos que colaborar. Eu acho que deve ter algumas linhas escritas. Olha, uma vida de tantos desafios como a que você teve e de tantas agruras, tantas dificuldades que você conseguiu superar, teve algum momento, quando você veio para São Paulo, quando você começou, quando você montou o seu primeiro negócio, teve algum momento em que você sentiu uma tristeza, uma vontade de desistir, uma sensação de que não ia dar certo? E se aconteceu, como é que você fez para superar isso? Muitos momentos, porque quando eu comecei na noite de São Paulo, eu era uma das únicas mulheres. Mulher naquela época era o ser mais discriminado que existia. O lugar de mulher era na cozinha, no tanque, lavando roupa, muito menos era na frente de um comércio de jeito nenhum. Então eu fui extremamente discriminada. E naquele tempo existia aqui 2 reis da noite. E esses 2 reis da noite tinham casas sofisticadíssimas. E a minha casa era uma casa muito simples. O Birosca era um botequim muito simples, muito cadeirinha de palha, tudo muito simples. E esse bar virou um grande sucesso da noite para o dia, porque era uma menina que estava tomando conta e eu tinha colocado outras meninas, por exemplo, várias garçonetes. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a Maitê Proença foi minha garçonete lá no Birosca. A Sônia Lima foi minha garçonete no Birosca. Várias atrizes de televisão que aí hoje existe, trabalharam, passaram por lá. E de lá conheceram os diretores que levaram elas para a televisão. Mas o Birosca era uma casa que trabalhava, a dona era mulher e as garçonetes eram mulheres. O que aconteceu? Virou uma febre. Então, os grandes ricos, milionários, saíam das casas granfinas e vinham para o Birosca. E eu fui uma das pessoas mais perseguidas. Começou a incomodar? Muito, mas perseguida demais, ao ponto de um desses milionários mandar colocar dentro do Birosca um saquinho cheio de ratos pequenininhos assim e espalhar dentro do Birosca, na hora do maior movimento da casa. Outro fato assim que foi marcante lá, que todo mundo sabe, outro desses, inclusive esse cara era um banqueiro, um dono de um banco, mas era um grande boêmio. E ele pegou 2 cachorros, assim, desses ferozes, tipo pitbull aí, dos piores que existe, amarrou num poste que dava para a entrada da Birosca e colocou uma corrente que os cachorros chegavam até a porta. Nem eu pude entrar na casa, enquanto não achamos o dono do cachorro. Coisa de gangster. Gangster. A polícia veio, a polícia não conseguia chegar perto deles, ninguém. Eu não conseguia entrar na casa, nenhum cliente, nem nada, várias vezes. Mas foram bárbaras, outras coisas bárbaras. Me lembro uma época que foi uma pessoa que mandou mesmo vários brutamontes lá dentro arrumar uma baita briga, uma baita confusão para o nome da Birosca ir para a lama. Muitas, olha, as perseguições nesse meu livro que a Globo comprou, tudo isso está escrito, tudo isso está contado lá. O que importa é que você venceu e a curto prazo o mal pode até prevalecer sobre o bem, mas a médio e longo prazo o bem sempre prevalece. Com certeza. E prova disso é a Lília Gonçalves, essa empresária de grande sucesso. E se você quiser conhecê-la melhor, estar perto dela, conversar com ela, porque ela é uma pessoa muito acessível, você está convidado, você está convidada, nosso convidado, não é, Lília? Nosso convidado para vir aqui dia 15 de junho, anote aí, 15 de junho, 7 horas da noite, aqui na Assembleia, que é a sua casa, casa do povo, tá certo? No plenário, onde se fazem as votações, você vai estar sentado e vai assistir o tributo a Nelson Gonçalves. Vários artistas, empresários, apresentadores de televisão, pessoas famosas, políticos vão estar aqui, mas o convidado mais importante é você. Lilian, de coração, obrigado por proporcionar a mim e aos meus colegas deputados estaduais e a todos os funcionários da Assembleia Legislativa a honra de estar recebendo um verdadeiro mito como você. Você é um exemplo para todo mundo, principalmente para essa juventude que está começando agora e que vai ter na fé,
na esperança e no teu exemplo, a grande oportunidade de vencer. Esse foi o programa Assembleia Convida, e para se despedir, eu deixo as palavras finais, essa grande estrela, nossa convidada, Lília Gonçalves. A despedida é sua. Deputado Fernando Capês, todos nós já sabemos que você é uma grande revelação política, mas é quase um poeta entrevistando. Muito obrigada mesmo de coração, e quero agradecer a todos os deputados dessa casa, porque eu tenho grandes amigos aqui também, muitos amigos de muitos anos. Quero agradecer de todo o meu coração essa entrevista. Muito obrigada. Até mais.